Olá, boa noite. Hoje nós vamos bater um papo super gostoso com a psicóloga Helena Sabino. Vamos conversar sobre formas, da gente poder estimular a autoestima dos filhos. Helena já entrou. Ei, Lide. Vamos lá. Vamos descrever aqui o tema. Oi, Cá. Ei, tudo Tudo bem? bem? Eu tô, e você? Bem, graças a Deus. Hoje eu nem tive como te chamar cedo, deixa eu escrever aqui, senão depois eu esqueço e as pessoas ficam perguntando, né? Hoje foi tão corrido aqui, você me desculpa. Normalmente a gente Mas você me conversa chama. antes, né? Ah, tá, verdade. É, mas nossa, Ah, foi tão corrida. Aí na hora que eu vi, eu falei, meu Deus, será que a Helena tá lembrando de mim? super lembrando, não esqueci não. Helena, você podia fazer um favor, enquanto eu vou escrevendo aqui, se apresenta, né? É sempre bom, porque aí eu te conheço, né? Mas às vezes as pessoas não vão saber quem é você, por favor. E Meire, que bom que você conseguiu vir, colega. Meire é minha colega de atuação consciente. Então, gente, sou Helena, sou psicóloga, humanista, trabalho aqui em Belo Horizonte num consultório, tenho um consultório particular, onde eu atendo crianças até 12 anos e famílias, né? Faço orientação a pais e famílias. Há cerca de 6 meses comecei a me enveredar na possibilidade de cursos, palestras, essas novidades. Tudo muito novo e estou amando muito isso. Trabalho com psicologia humanista, psicologia positiva, parentalidade consciente. São nomes de cursos aí que eu já fiz. Para ajudar esses pais aí na orientação das crianças a conduzir melhor, né, o crescimento das crianças. Pode falar. Pode. E é engraçado, você sabe o que, Helena? Eu não sei se isso é uma coisa da minha cabeça, mas quando a gente estava falando desse tema, na realidade eu recebo muita mensagem de mães preocupadas com isso. Eu fiquei me perguntando assim, gente, minha mãe nunca trabalhou isso comigo, a gente nunca teve isso assim dentro de casa, esse tipo de assunto. E eu vejo que isso realmente é um tema, né? A gente vai falar da autoestima dos filhos, que tem preocupado muitos pais. Uhum. Né, na minha ignorância, né, eu acho que é uma coisa meio que da nossa geração, porque eu não sei se isso tem a ver porque nós crescemos adultos com essa falta, e aí a gente está preocupado com os nossos filhos para eles não terem o mesmo, ou se é porque realmente essa geração, né, das crianças menos, até 12 anos, eles já demonstram essa dificuldade. Não, cara, a diferença é que hoje em dia a gente tem consciência, nós adultos temos consciência de como abordar isso. Antes, quando a gente era criança, os nossos pais faziam isso de uma forma muito orgânica, assim. Ela não tinha, sua mãe não tinha uma preocupação formal, mas ela sim, ela alimentava a sua autoestima. Quando eu for falando aqui sobre o que eu separei para falar, você vai observar, quando você for ouvindo, você fala assim, minha mãe fazia isso, minha mãe fazia isso. Vocês vão ver que a gente fazia isso de uma forma muito orgânica. A diferença é que hoje, com a quantidade de estudos de neurociência que a gente tem, isso foi se tornando uma condução mais consciente. Então, a gente está mais atento para não escapulir, não esquecer, né, de fazer. Essa é a diferença, mas a nossa geração também foi criada com um estímulo de autoestima. Talvez não com tanto afinco por essa falta de consciência, né? Mas também sim, também existia isso antes. Entendi. Você importa se eu começar lendo só uma historinha? Claro que não, vamos lá. Você sabe, até porque a historinha tem o nome da sua filhota. Você me ama? Perguntou Alice. Não, não te amo, respondeu o coelho branco. Alice franziu a testa e juntou as mãos como fazia sempre que se sentia ferida. Vês, retorquiu o coelho branco. Agora vai começar a perguntar-te o que te torna tão imperfeita e o que te fizeste de mal para que não consiga amar-te pelo menos um pouquinho. Sabes, é por esta razão que eu não posso te amar. Nem sempre serás amada, Alice. Haverá dias em que os outros estarão cansados e aborrecidos com a vida. Terão as cabeças nas nuvens e irão te magoar. Porque as pessoas são assim. De algum modo, elas sempre acabam por ferir os sentimentos uns dos outros, seja por descuido, incompreensão ou conflitos consigo mesmo.
Se tu não te amares, ao menos um pouquinho, se não crias uma couraça de amor próprio e de felicidade ao redor do teu coração, os débeis de sabores causados pelos outros tornar-se-ão letais e destruir-te-ão. A primeira vez que te vi, eu fiz um pacto comigo mesmo. Evitarei amar-te até aprenderes a amar-te a ti mesma. É daquela historinha, né, da Alice no País das Maravilhas. Eu adoro essa historinha e eu queria abrir com ela porque essa questão da autoestima, né, que envolve o amor, ela assim, realmente uma preocupação que eu vejo de muita gente, não só com os filhos, como a gente adulto também. E é engraçado porque muita gente acha que isso é muito inerente da gente, né? Tipo assim, não, autoestima, gente, todo mundo tem autoestima. Né? Por que eu vou ficar preocupado com a autoestima do meu filho? Meu filho... E não é bem assim, né? Apesar de ser de uma forma orgânica, às vezes a gente pode esquecer de estimulá-los. Então agora, só você. Eba, adoro. Então vamos lá, gente. Nós vamos falar hoje sobre como inspirar os nossos filhos para que eles sejam adultos com uma autoestima equilibrada. No fundo, é só isso que a gente quer como pai e mãe. Que os nossos filhos sejam felizes e acreditem em si mesmos, né? É claro que a gente fala, não, eu quero que ele case, tenha muitos filhos, eu tenho vontade de ter muitos netos, eu quero que ele estude fora. A gente faz muitos planos para os nossos filhos, mas o que a gente quer mesmo, lá no fundo, é que eles sejam felizes. E a autoestima, a felicidade passa por uma autoestima equilibrada. E aí, como que a autoestima é formada? A forma como nós, os adultos mais próximos, como a gente se relaciona com as crianças, é que vai determinar como que as crianças se relacionam consigo mesmas. Eles são o espelho da gente. Então, a forma como eu falo com meu filho, a forma como eu falo sem linguagem verbal, com a minha linguagem corporal, a forma como eu me coloco, tudo isso vai influenciar em como meu filho se vê. Então, é até pesado eu dizer isso, mas o principal responsável por estimular uma autoestima equilibrada nos nossos filhos somos nós. Porque é a forma que a gente lida com eles. Né? Deixa eu passar para o próximo aqui. Então, vamos lá. Aquilo que a gente transmite com linguagem verbal, com linguagem não verbal, é exatamente o que ele vai transmitir para ele mesmo no futuro. Eu gosto muito de falar o seguinte. Hoje em dia, aquela vozinha, quando a gente tem uma coisa para resolver, fica aquela vozinha na nossa cabeça. Essa vozinha, gente, é a vozinha da sua mãe, que ela te falou lá quando você era criança, que formou a sua personalidade e a sua autoestima. Então, nós vamos ser essas vozinhas na cabeça dos nossos filhos. Olha como que isso é responsabilidade, como que a gente tem que pegar essa responsabilidade com as mãos, né? E aí, vamos lá, o valor que você demonstra ao seu filho pelo que ele é o valor que ele vai atribuir a si mesmo. E o que é isso? O valor que a criança atribui a si mesmo? É autoestima. Né? Autoestima é o valor que a gente atribui a gente mesmo. Então, quem que tá aí falando? Emanuel. Então, Querida, olha aqui só. Minha casa é assim, não tem jeito. A minha também passou aqui agora. Aproveitar todos os momentos para mostrar para os nossos filhos o quanto eles são amados pelo que eles são, não pelo que eles fazem. E eu vou falar disso mais na frente. Isso é muito importante. Então, a gente precisa que nossos filhos eles se sintam amados, aceitos e pertencentes. Pertencentes à nossa casa, pertencentes à nossa família. Que eles sejam ouvidos, que eles sejam considerados. Toda vez que você demonstra amor incondicional para o seu filho, você está dando mais um pouquinho de autoestima para ele. E o que é amor incondicional, gente? Eu já estou até passando na frente o que eu escrevi aqui, já estou até saindo tudo da ordem. Eu já tenho uma pergunta para fazer também, mas pode ir lá. O que é amor incondicional? Lembra o dia que seu filho nasceu? Que você olhou ele a primeira vez lá na maternidade? Estava na UTI, né, o Natal. Eu olhei aí através de um vidro. Pois é. Esse amor que você deu para ele esse dia é amor incondicional. Então a gente tem que tentar buscar esse olhar, esse primeiro olhar, sempre. Na hora que ele estiver fazendo uma pirraça horrorosa na sua casa, é buscar esse primeiro olhar, esse olhar de plenitude, de agradecimento, de gratidão ao universo por te dar aquela criança. Então, é buscar esse amor incondicional nas nossas atitudes. E aí, como que a gente vai fazer para os nossos filhos terem autoestima saudável? Convivendo, fazendo com que eles convivam com pessoas que se interessam por eles.
que façam perguntas, que sejam realmente autênticas no interesse, sabe? Sobre emoções, desejos, necessidades, que respeitam essas crianças, que façam escuta ativa. O que é escuta ativa? É aquela escuta interessada. Não é aquela escuta que você fica, o menino falando e você mexendo no celular, não. Ou só você fica assim, Para calar a boca logo, né? Escuta ativa é aquela que você olha para a criança e tenta e tem empatia pelo que ele está falando, né? Então, quando a gente mostra esse interesse real, genuíno, a gente está dando mais um pouquinho do grãozinho da autoestima para eles. E o que é a baixa autoestima? Geralmente, as crianças que têm baixa autoestima são essas que são rodeadas por adultos que só têm interesse no comportamento da criança. E que aí rotulam essa criança. Ele é bagunceiro, ele é levado, ele não é estudioso. Que a gente rotula a criança pelo comportamento dela, não pela essência dela, e sim pelo comportamento dela. Então, a criança, ela não se sente valorizada na sua essência e, com isso, a autoestima cai. Você quer que eu pare um pouquinho para você fazer uma pergunta? Não, por exemplo, você pode falar agora o que seria um exemplo dessa autoestima baixa diante disso que você acabou de falar? Quando a gente não... Como que você vai perceber assim, não, eu não dei valor pro meu filho, eu não estou dando essa atenção plena, escutativa. Como que eu vou perceber o que ele vai me relatar, que comportamento que ele vai ter, que eu vou perceber isso? Aquela criança que é muito viciada em elogio. Aquela criança que fala que tira 10 na prova e fala assim, que mamãe, tirei 10, você ficou feliz comigo? Aquela criança que percebe, assim, que entende que o amor, ele vem de um resultado, de um comportamento, de um 10 que ele tirou, de ter ficado quietinho na casa da vovó, né? Aquela criança que não olha para si e fala assim, olha o meu esforço, que procura o resultado, né? Uma outra para crianças maiores, aquela criança que é muito influenciável, que está na escola e aí o coleguinha fala, vamos rabiscar o caderno da fulana, e ele topa rabiscar só para se sentir pertencente ao grupo, né? Todos os nossos comportamentos, gente, até os maus comportamentos, eles são para que a gente se sinta pertencente. Então, até uma criança, quando ela faz um bullying, rouba alguma coisa na escola, tudo isso ela faz para se sentir pertencente. E aí, essa criança, como que a gente observa essa baixa autoestima? Quando a criança ela se sente pertencente pelo resultado e não pela essência, né? É isso que vai ser esse termômetro. E aí eu separei uma coisa que eu queria falar para vocês, é a diferença de autoestima para autoconfiança. Às vezes a gente põe tudo num pacote só. Ele tem que fortalecer a autoestima e a autoconfiança. Autoestima e autoconfiança. E tem uma diferença. A autoestima, eu tenho uma crença sobre quem eu sou, sobre o meu valor. Eu sou Helena, eu sou uma pessoa empenhada. Às vezes eu sou brava demais, eu sou uma pessoa temente a Deus, eu tenho o meu valor. Autoconfiança é aquilo que eu acredito que eu sei fazer numa coisa. Eu sou ótima, minha letra é maravilhosa. Pronto, eu tenho uma autoconfiança, minha letra é linda. Nossa, é mesmo. Então, assim, a autoconfiança tem a ver com uma coisa, eu sou ótima em matemática. Né? Então, a autoconfiança não diz de quem eu sou, não é o valor. Do que eu faço, Então, a autoconfiança ela está muito mais relacionada com um produto final do que com a minha essência, tá? Quem tem autoconfiança pode ter autoestima. E quem tem autoestima pode ter autoconfiança. Uma coisa não exclui a outra. Mas se a gente pudesse escolher, mirar sempre na autoestima, né? Mirar sempre na essência. Quando a gente for estimular alguma coisa, vamos estimular a essência dessa criança. O tanto que ele é bondoso, o tanto que ele é esforçado, o tanto que ele é bom com o irmão, paciente com o irmão, né? Vamos estimular a autoestima. E aí eu separei 5 focos para a gente trabalhar na autoestima dos nossos filhos. Primeiro, que eu já até falei dele, por isso que eu falei que eu passei na frente. Amor incondicional. Olha só o que eu escrevi. Precisamos ter o cuidado de demonstrar o que a gente sente. Eu não duvido que ninguém aqui ame incondicionalmente o próprio filho. Todo mundo ama. Só que a gente não demonstra. A gente fica nessa correria do dia a dia. Pega na escola, devolve na escola, faz almoço, lava a roupa, não sei o quê. E a gente não tem aquele tempo de se conectar com os filhos e demonstrar o amor por eles, né? Então a criança ela precisa sentir esse amor. Não adianta só você dizer eu amo meus filhos.
ele precisa sentir esse amor. E aí eu até indico um livro muito legal, que é A Linguagem do Amor para as Crianças, do Gary Chapman, que ele é ótimo, porque ele vai dizer muito isso, assim, de como que a criança percebe o amor que você dá. Não adianta a gente só amar, a gente tem que saber comunicar o amor, né? E então ele precisa sentir esse amor incondicional através das suas atitudes, da sua comunicação. E aí era o principal que eu queria dizer é isso: preocupar em demonstrar o que você sente para o seu filho e o valor que ele tem pelo que ele é. Não pelo que você acha que ele é. Ai, eu fico tão feliz quando você se comporta assim. Isso não tá legal, não. Porque eu tô falando que... eu já falei isso. Eu também já. Com certeza. E assim, até hoje, Camila, a gente fala porque a gente esquece. E a gente veio de de mães e pais muito fixados em elogio. Então a gente cresceu ganhando parabéns pela nota alta, ganhando parabéns porque comportou direitinho na casa da vovó. A gente cresceu assim. Então a gente tende a repetir isso mesmo. E aí é por isso que eu tô falando. À medida que a gente vai tomando consciência, a gente vai melhorando, né? E aí vai mirando na essência e não no comportamento. Segundo ponto, aceitação. Esse eu acho lindo. Aceitar seu filho como ele é na essência. Quando a gente aceita, a gente relaxa. Eu vou contar um exemplo meu aqui. A Alice, ela tem um gênio muito forte. Ela é igual a mim. Ela é eu ia falar isso agora. Ela é muito geniosa mesmo. Ela quer, ela fala, ela faz, ela busca e tal. E ela acorda muito cedo. A gente acorda, né, fora da quarentena, a gente acorda cedo para ir para a escola. E ela sempre acorda de mau humor, todos os dias. E eu ficava revoltada com isso. Como que pode? A menina tem tudo. Escola cara, vai de carro para a escola. Eu não ponho ela em van, ela pode ir com a mãe. Ela tem tudo. Por que essa menina tá de mau humor? E eu ficava aquilo, me dava uma contrariedade. Até o dia que eu falei assim, gente, e se eu deixar ela ser mal-humorada? O que será que vai acontecer? Se eu aceitar ela como ela é. E aí eu percebi que ela acorda, eu deixo ela na dela. Fecha a roupa dela, tal. Põe ela no carro, vamos pra escola, ela vai de bom grado, mas... mal-humorada. Aí no meio do caminho, ela estuda ali no Santa Lúcia. Então é coisa de 10 minutos, nós estamos lá. No meio do caminho ela olha para uma coisa e fala assim, nossa mãe, olha só, essa obra aqui já está quase terminando. O jeito que ela fala, eu percebo que o humor dela já tá ok. Mudou. Né? O tom de voz dela. Aí, depois que eu pensei nisso, eu falei assim, gente, por que não eu aceitar ela? Ela precisa de mais tempo. Né? Eu sou uma pessoa super diurna, então eu acordo muito bem-humorada. Agora, por exemplo, vai dando 6h30, 7 horas, você não conversa mais comigo, não, que eu já tô Somos cansada. duas, porque eu acordo com as galinhas e durmo com as galinhas também. Sou assim. Então, assim, e aí eu ficava, aquilo me contrariava, porque ela é diferente de mim nesse aspecto. Aí até um dia que eu falei assim, gente, deixa a menina ser quem que ela é. Uma hora ela vai ficar de bom humor, ou então uma hora ela vai ver que ela tá perdendo tempo na vida, né? E aí isso me relaxou. E isso foi bom também, porque eu não ficava cobrando dela ser algo que ela não é. Né? Então, isso é muito legal. A gente entender que o filho é singular também, né? Sim. Você tem só a Alice, mas quem tem mais de um em casa, às vezes costuma pensar assim, não, mas se o outro faz isso, porque... e é horrível isso, né? Porque cada um é de um jeito, e aceitar cada um realmente dentro da sua personalidade. Sim, sim. E aí a gente sair desse lugar de onipotência, de autoridade, né? Ele tem que ser como eu quero que ele seja, né? Quando a gente deixar essa criança ser ela mesma, isso tudo, gente, tudo flui. Fica bem mais fácil, né? Terceiro ponto que eu também amo, eu amo todos, você já viu, né? O terceiro ponto é a presença. A presença, gente, é o presente mais precioso que a gente pode dar para os nossos filhos. Para qualquer um, né? Para qualquer um, diga-se de passagem. É verdade. É o presente mais precioso, porque quando a gente dá presença autêntica, a gente está dando atenção, a gente está dando escuta, interesse. E tudo isso é importante para que a criança se sinta vista. Né? Então, eu te enxergo, eu estou te olhando, fala comigo. Né? Eu estou aqui para você. Então, é essa presença plena que dá espaço para que as crianças desabrochem. Eu até anotei isso, porque eu achei muito bacana. Assim, lindo. O nosso amor traduzido em presença, né?
dar espaço para que a criança acredite mais em si mesma e que ela possa desabrochar. Então, você Lá pode no melhorar. curso de disciplina positiva que eu fiz com você, você falou muito da conexão, né? Que acontece nesses momentos. Em todos esses momentos que eu falei, existe conexão. A conexão, para mim, é o pilar mais importante da disciplina positiva e da vida. Eu acho que não existe nada, nenhuma mágica acontece sem a conexão. Muitos pais às vezes falam assim para mim, Camila, Helena, eu tô fazendo tudo o que você mandou, eu tô falando com calma, eu tô deixando meu menino falar, eu não tô batendo, eu tô fazendo tudo que você mandou e não adianta nada. Aí eu pergunto, você tá conectado? É. Adianta você virar para seu filho e falar assim, por exemplo, usar a ferramenta das escolhas limitadas, que é aquela que a gente usa, que a gente fala assim, filho, você quer tomar banho imitando um jacaré ou um rinoceronte? Vejam que não tomar banho não é uma opção, né? Então, ele tem duas opções que ele pode escolher para ir tomar banho. E aí, quando a gente faz isso, a gente entrega autonomia para essa criança. A gente dá a chance dela se empoderar e ela resolver o que ela quer fazer da vida. Só que a gente precisa fazer isso com conexão. Se você fizer isso de qualquer jeito, deixa eu fazer aqui porque a Helena mandou. Deixa eu ver o que a Helena mandou, vou repetir. Não vai funcionar, não. Você sabe que isso eu aprendi com você. Você falou até no curso lá, você falou também das 3 opções. Aí agora, no almoço, eu tô super expert nisso. Eu falo, você quer brócolis ou couve, amor? Fala assim. Aí eles estão comendo os verdinhos, fica uma beleza. Eu falei, gente, que coisa assim. E agora eu uso até pro Gedeon, né? Com ele também. Agora é tudo 2 opções nessa casa. Pois é. E é tão simples, né, Camila? É um negócio assim que você... Mas eu acho que é o que você falou lá do início, é consciência, né? A gente tem que ter consciência disso para a gente poder fazer isso o tempo todo, né? Sim. Para a gente ter... É isso, é educação consciente. Quando a gente tem esse cuidado de pensar antes de fazer, de não ser reativo, a gente faz a mágica acontece. Eu gosto muito de falar isso, que a mágica acontece, porque a consciência é o que muda o mundo. Muda tudo. Igual você falou mesmo desses pais, né? Na realidade, não é a Helena mandou, né? Quando você tem consciência que aquilo ali é uma coisa benéfica, é para um todo, você vai fazer aquilo nessa mágica, né? E não porque a fulana mandou e tem que fazer, a gente vai passar a entender. Sim, faz sentido, né? Deixa eu só te falar uma coisa, é que a Poliana fez uma pergunta aqui, ó. Se depois puder dar um exemplo de como deixar de elogiar da forma como ela disse, pelo comportamento, como elogiar de outra forma, que é o encorajamento, agora, né? Vou falar agora, é o quarto ponto. O quarto foco, a gente vai falar de reconhecimento, né? E que elogio, ele é muito diferente de reconhecimento. Quando eu falo reconhecimento, pode-se ler encorajamento também. O elogio, a gente está mirando no que a criança faz, na aparência da criança. Muito bem, você comportou na casa da vovó. Ah, eu tô tão feliz com a nota 10 que você tirou. Nossa, filha, você tá maravilhosa com essa roupa. Gente, a gente faz isso, tá? E não tem problema fazer, não. Não tem problema, não. A gente não pode criar um vício na criança, para que ela só se sinta bem quando a gente falar. Ah, a minha mãe não falou que eu tô bonita, então eu tô um caco. Né? Não é isso, assim, a gente não pode criar esse vício. E o que é o encorajamento e o reconhecimento? É a gente mirar na essência. Nossa, você se esforçou tanto. Olha que bacana o resultado que você tirou na prova. Olha, filha, antes você subia só um degrau nesse trepa-terepa. Agora você sobe 3. Olha o tanto que você consegue. Olha como você se esforçou. Olha o tanto que você está crescida. A gente mirar no esforço. A Poliana está falando aqui, meu filho pede elogios. Isso mesmo, Poliana, a nossa sociedade está muito viciada em elogio. Ontem eu dei uma aula para o pessoal do Manu Down, que é uma instituição, né, que cuida de pacientes crianças com deficiência, de síndrome de Down. E as professoras estavam dizendo muito isso, assim, que na hora que eu falava, elas falavam assim, Helena, eu só elogio. Eu fico o tempo todo elogiando, eu não imaginei que eu estava fazendo errado. E aí é isso que eu quero dizer, não é errado, porque a gente está acostumado a elogiar. O que a gente não pode é criar esse vício nas crianças, sabe? Porque aí eles vão ficar dependendo de que a gente fale alguma coisa para que elas se sintam bem. Se a criança tira 9 na prova e você não fala nada, porque não prestou, tinha que ser 10. Sabe? Então a gente tem sempre que ter cuidado. E o encorajamento, o reconhecimento, para quem perguntou, tem a ver com o esforço da criança. Tem a ver com o que está
antes do resultado. E aí tem uma coisa básica, acabei de lembrar, uma coisa super legal aqui. Meire, presta atenção. A Meire vai adorar isso. O encorajamento é algo que a gente pode fazer até quando a criança se comporta mal. Veja que a gente não consegue elogiar uma criança quando ela rouba um lápis de um coleguinha na escola. Você não consegue elogiar. Mas a gente consegue encorajar. A gente consegue dizer, eu tenho certeza que da próxima vez você vai conseguir fazer diferente. Então, o encorajamento, ele tem essa mágica também, que a gente consegue encorajar em qualquer circunstância, mesmo nos maus comportamentos. E olha como é fantástico, né? Que isso ajuda a modificar o comportamento. O elogio não tem jeito. O elogio depende que a criança tenha feito algo muito bacana para você falar, né? Então, vamos lá. O elogio, ele depende da validação externa para o bem-estar. Então, a criança passa a depender dessa, como eu dei o exemplo da mãe que não fala da nota. Ela passa a depender dessa validação para que ela se sinta bem, para que ela sinta que o que ela fez tem valor. E isso é péssimo, gente. Isso é péssimo, né? Então, assim, como a gente tá, todo mundo aqui... Até para a vida adulta, né? Na realidade é péssimo agora, mas também porque adulto, eu não recebo elogio todo dia. Ninguém recebe. Então, se a gente for depender disso... Imagina, né? E eu perdi o que eu ia falar. Desculpa. Não tem problema não. Você falou assim, isso é péssimo. Não, que a gente tá... isso é péssimo, porque a gente tá viciado nisso. Assim, a nossa sociedade, ela tá muito acostumada a elogiar. Se você vai numa escola e entra lá, escuta as professoras, elas estão o tempo todo falando, muito bem, você pegou no lápis direitinho, muito bem, você coloriu dentro da borda. A gente faz isso. E tudo bem fazer isso. Mas lembra de fazer o outro também. Né? Lembra de mirar no esforço da criança, no tanto que ela precisou de se concentrar para colorir dentro da bordinha. Né? Então, em vez de falar muito bem, você coloriu, olha que bacana, dessa vez você concentrou tanto que você conseguiu colorir. Então, é mirar também no que ele precisou, o que ele precisou transpor para conseguir fazer aquele feito. Tá? Entendi. E o último ponto, eu falei até rápido, eu achei que eu ia gastar 1 hora, já gastei só meio. O último ponto, o último foco é a confiança. Confie em seus filhos. Confiança, gente, gera responsabilidade. Quando a gente vira para uma criança e fala assim, um exemplo aqui de casa, Alice, eu não vou conferir seu dever. Eu confio que você fez direitinho. Olha como que... ela vai falar assim, deixa eu ver se eu fiz. Peraí! Deixa eu dar uma olhada aqui se eu fiz mesmo, né? Então, quando a gente passa a bola para a criança, a gente cria nela esse senso de responsabilidade. E que é isso que a gente quer para a vida adulta, né? E aí, o que eu gosto de dizer? Existe a diferença entre desejo e necessidade. Eu já falei isso aqui? Não, pode falar. Eu adoro isso. Desejo e necessidade. A gente precisa atender às necessidades dos nossos filhos, não os desejos. Então, se seu filho está calçando um tênis, tá lá calçando um tênis, ele fala, mãe, calça pra mim, por favor, calça pra mim. Você vai, antes de você pegar e calçar, você vai pensar assim, ele consegue fazer sozinho? Isso é um desejo, uma manhãzinha que ele está fazendo, ou é uma necessidade? E aí você vai atender a necessidade. Aos desejos? Não. E quando eu falo não, eu quero dizer nem sempre. De vez em quando a gente pode fazer um chameguinho. Se você tá com pressa também, você tem hora, né? Põe logo então, tênis assim, aí, vambora. Mas quando a gente deixa eles criarem essa autonomia, a gente está dando espaço para que eles crescerem. A gente está confiando neles. Então, aquele bebezinho está chorando no berço, escuta o choro. Em vez de atender esse choro assim, prontamente, escuta o choro. É um choro de fome? É um choro de falta de colo? Examina, dá um tempinho, confia, porque muitas vezes ele vai conseguir vencer aquilo. Seja num choro, seja numa briga entre irmãos, é muito comum também. Às vezes a gente já chega, ouviu os meninos gritando, já chega brigando. Espera. Hoje eu dei uma fala que eu sou juiz aqui em casa. Sim, não pode não, viu, Camila? Você não tem esse papel. O papel não é julgar quem está fazendo certo, quem está fazendo errado. O seu papel é mediar. É mediar para que eles resolvam. Mas não tem isso de certo e errado. Ainda mais que os dois têm a mesma idade. Ainda bem. Eu não sou assim o tempo todo, não. Mas às vezes eu tô tão cansada. Eu já chego não, quem tá errado, vamos resolver isso logo. Mas, gente, nós somos humanas. Não tem jeito. Tem hora que
Nossa, eu esses dias estou mais cansada e meu marido está assumindo aqui em casa, assim, os cuidados com a Alice esses dias, porque ele sabe que eu não tô com tanta gás, né? Então ele assume mesmo. E Então tá vamos tudo lá. bem, né? A Tá gente, tudo bem. na realidade, eu acho muito legal você colocar esses 5 pontos, porque é como você falou, antes isso era de uma forma muito orgânica, agora a gente está vivendo isso com consciência. Mas porque você dando essas dicas práticas e você falando isso dessa forma, a gente entende. E na hora que a gente for falar, não tem problema, a gente vai errar. Gente, eu, pelo menos, tudo aí que você falou, eu já pensei, nossa, fiz isso hoje. Então, assim, a gente já pensa assim. Aí você corrige É e você consciência. faz o outro, Sim. entendeu? E aí, É, com o tempo, a gente vai estar, vai ó, aprendendo. vai Sim. mudar, é outra coisa, né? É a tomada de consciência, é não ser É, reativo, né? Quando a gente é reativo, a gente não lembra dessas coisas. Quando a gente para um minutinho para fazer essa avaliação, você fala assim, não, peraí, eu vou mirando encorajamento. Peraí, eu não vou, melhor não falar nada. Se eu não sei o que eu vou fazer, eu não vou fazer nada. Então, é sempre buscar essa consciência. E, gente, todo mundo aqui erra. Eu dou uma aula aqui para você, sai daqui e xinga minha filha. a Acontece. gente claro. E tudo bem, eu vou me perdoar e da próxima vez eu vou fazer diferente. Da próxima vez, em vez de eu sair daqui com pressa e apertar para fazer xixi, eu vou esperar um pouquinho, vou ver se ela precisa de mim, né? Vou mudar a minha forma de ir. Eu tenho muito esse hábito, assim, eu sempre converso muito com meus pacientes pelo WhatsApp. E às vezes eu termino de atender no consultório e tô doida para vir para casa. Mas eu tenho 50 WhatsApp para responder. E aí eu venho para casa e chego aqui e fico respondendo o WhatsApp. Aí outro dia eu pensei nisso, eu falei assim, gente, primeiro, eu tô indo para casa para responder o WhatsApp, que diferença que faz? Podia estar no consultório. Segundo, eu fico irritada porque eu quero responder o WhatsApp e a Alice fala na minha cabeça. Então, se eu responder o WhatsApp lá no meu consultório, eu vou render mais, eu vou fazer mais rápido do que se eu fizesse na minha casa. Então, todos esses detalhes, se a gente for pensar, a gente muda. Aí agora o que eu tenho feito? Quando eu posso, lógico, eu termino de atender, resolvo meu WhatsApp todinho, depois venho para casa. Que aí eu chego em casa, podendo estar aqui. Não tem problema, né? Então é a gente reavaliar as nossas escolhas, as nossas decisões a todo tempo, para ter mais presença, mais vínculo, mais conexão, né? Tá mais inteiro para os nossos filhos. E aí, isso faz toda a diferença também, nossa, né, Helena? Porque eu já fiz, né, os 2 cursos com você, eu acho super válido a gente pensar na disciplina positiva, autoestima, em tudo, né? Porque eu acho que não é porque muita gente, eu escuto muita gente quando eu falo da disciplina falar assim, Camila, a sua época era diferente, você não tá aí, adulta, não tá, não sei o quê, né? Sempre tem essa resistência. E eu falo, sim. gente, tudo bem, eu tô aqui adulta, mas eu sofri pra caramba, tá? Não é assim, Uhum. não. Eu não quero isso pros meus filhos, eles podem vir diferente, né? Pode ser melhor, sim. Pode ser melhor, e qual o problema, né? Vamos tentar, ao invés da gente ter essa resistência. Então é muito legal você colocar isso, porque assim, não é que a disciplina positiva, não é que você vai ser uma pessoa super tranquila o tempo Zen. todo, zen, né? Os meninos estão quebrando o pau e você vai chegar lá, oh, meus filhos. Não, gente, não é isso, né? A gente vai ter esses momentos de surto, de rompante, somos, uma pessoa colocou ali, mães, né? E é Uhum. verdade. Mas assim, a gente ter essa consciência para fazer diferente. Também não dá para Sim. levar do mesmo jeito, né? Sim, com certeza. E aí, pensa assim, a gente muda um pouquinho agora, e a geração deles, quando eles forem pais, vai ser um pouquinho melhor ainda. E assim por diante, porque eles já vão ter convivido com mães encorajadoras, então já vão estar mais natural, vai estar mais natural para eles fazer encorajamento em vez de elogio, e assim por diante. As mudanças elas vão perpetuando. Então, nós estamos fazendo um bem para os nossos netos. Quando a gente cuida dos nossos filhos, a gente está fazendo bem para as gerações que vão vir para frente, né? Então eu sou muito assim a favor de estudar mesmo. Tem muita novidade, muita coisa que a neurociência traz e que a gente não pode ignorar só porque nós sobrevivemos, né? É. Eu não passei por tudo o que eu passei por muitas coisas boas, graças a Deus a minha mãe não foi uma mãe autoritária, mas eu tive muita sorte com isso, mas ainda assim eu posso mudar, posso ser melhor ainda do que minha mãe foi. E cada geração ser um pouquinho melhor, né? Eu não sei se você vai falar da comparação, você vai falar? Não, não tinha Não, planejado não, mas posso falar. mas se você puder falar, você sabe, eu cresci muito nisso, nesse meio de comparar. E na realidade não é só a comparação assim, minha com meu irmão, né?
Mas a minha com primas, essas coisas, e durante um tempo foi muito difícil para mim isso. Até com relação à minha autoestima mesmo. E aqui em casa, por exemplo, eu faço uma comparação ainda. E eu tenho dificuldade para não fazer na hora de alimentar. Porque um alimenta bem, o outro não. Aí eu falo assim, ah lá, o Anielo comeu tudo, tá vendo? O prato dele tá. Aí eu fico assim, ai meu Deus, eu não posso fazer isso. Mas é uma forma de encorajar o outro a comer. Mais ou menos. Mas assim, eu sofri com isso, eu não quero que ele sofra com isso, né? Eu queria saber, que você falasse um pouco disso. Então, a gente compara o comportamento da criança com o da própria criança. Então, se eu falar assim, Manuel, olha, você comeu melhor hoje do que você comeu ontem. Ontem você não comeu verdinho, hoje você comeu. Você vai sempre comparar ele com ele mesmo. Não com outra pessoa. Não com outra pessoa. Então, é o exemplo que eu dei do trepa-trepa, né? A criança subiu no primeiro, olha, agora você já consegue no segundo, olha como você foi alto. Eu me lembro, a Alice, minha filha, estuda numa escola que tem muita área verde, muita árvore, muito, muito, muito. E eu coloquei ela lá justamente por isso. Porque ela antes estudava numa outra que era menorzinha, uma escola dessas menores de bairro, né? E eu percebia ela insegura na parte motora. A parte motora dela, ela travava na hora de correr, na hora de... Ela ficava com medo de tudo e tal. E aí, uma das primeiras coisas que ela ganhou quando ela mudou para essa escola foi maior autonomia. Eu falei assim, eu vou botar essa menina para subir em árvore, que ela vai, né? E aí eu me lembro muito disso. Ela é pequenininha, ela entrou lá no Maternal 3. Então, eu falava isso muito para ela. Olha só, você subiu na pirâmide. Ela com 4 anos, né? Agora, você brincou na quadra e sempre comparando com ela mesma. Sabe? Isso é importante. E aí, quando você... Ainda mais, Camila, que você tem 2 meninos, entre aspas, iguais, né? Porque eles são da mesma idade, então a gente acha que eles têm que ter o mesmo desenvolvimento. Um tá andando, outro tem que ter andando. Ah, não, isso eu não comparo, isso eu nunca comparei. Não? É só a Ótimo. comida. Não, nunca. Eles são muito diferentes, muito, muito, muito. Uhum. Então a gente tenta assim, quando você estiver em ambiente familiar, que alguém falar coisas desse Todo tipo, mundo compara. tenta falar o inverso. Não, mas olha como que ele tá comendo bem. Ontem, vovó, ele não comeu esse tanto aqui, não. Olha o tanto que ele tá batendo esse pratão aqui hoje. E aí, não, família não faz isso, não. Família faz um pouquinho pior, né? Mas família não entra no meio, não, tá? Porque senão é pior. Mas faz aquelas coisas. Ah, ele é tão obediente, o outro não é. Ah, ele é tão assim. Aí eu só escuto. Que aí já é, né? Não vai mas eles também briga. não escutam muito, Então, tá bom, Sim. E aí, a comparação também acontece muito com irmãos de idades diversas. Eu tenho uma família que eu tô atendendo, que eu tenho 3, a mãe tem 3 filhos, um de 10, um de 6 e uma de 4. E o de 10 que é meu paciente mais velho. E ele se sente muito preterido perante os irmãos. Porque os irmãos não têm o tanto de para-casa que ele tem, porque a irmã caçula fica no iPad o dia inteiro e ele tem prova. Então ele fica pé da vida, né? De ter aquele tanto de coisa para fazer. E, em contrapartida, a mãe tem muito mais facilidade de cuidar dos 2 caçulas. Porque o mais velho, ele é mais tupetudo, ele é mais questionador e tal. E aí eu tô justamente falando isso com ela. Olha como que você não divide de maneira igual a sua atenção, a sua dedicação aos 3. E aí, gente, uma coisa que eu queria falar não é igual. Eu falei eu sabia que eu ia te falar isso agora. É equidade. Eu amo essa palavra. Equidade é dar diferente para quem precisa diferente. Então, eu tenho um filho mais velho que precisa de atenção aqui para poder estudar. Eu tenho uma filha caçula que precisa de atenção para comer sozinha, para ter autonomia. Então, eu vou dar atenção de forma equilitária, sei lá, se é assim que fala. Para medindo fazendo esse peso para cada criança. Mas é importante lembrar de dividir isso. Porque nessa família específica que eu estou falando, esse menino mais velho, ele está ficando sem atenção. Porque ele é um menino mais difícil. Então, quem tem 2 filhos sabe que a gente acaba indo para o mais fácil. Né? Sempre tem um que é mais fácil, então a gente vai primeiro nele. Então, ele é mais difícil, ele tem mais tarefa, ele questiona mais, ele tem o celular, tem o Xbox, não sei o quê. Ele é mais difícil. Né? E aí, por causa disso, ela está deixando de ser tão mãe para ele quanto ela é para os outros 2 filhos. E aí, é nessa hora que a gente tem que ter cuidado.
né? Porque ele é filho do mesmo jeito. Não, eu ia falar, na minha experiência foi o contrário, que eu brinco com a minha mãe. Esses dias mesmo eu falei com ela, mãe, você ama muito mais o Léo. Não adianta, mãe. É óbvio, mas é porque ela fala, assim, no caso dela, ela fala o contrário. Que como meu irmão deu mais trabalho, não que ele tenha dado trabalho assim, mas é porque é homem, é diferente, né? Então, como ela tinha que dar mais atenção para ele. Aí eu acho que ela amava mais ele, entendeu? Uhum. No caso dela foi o contrário. Ela via que ele tinha mais necessidade da presença, então ela sempre foi mais presente na vida dele do que na minha. Por isso, ela me deixava mais de lado. Você desembolava, né? É, Você dava conta. mas eu senti falta de amor, tá vendo? Tá vendo? Porque você sentia aquilo como desamor. Né? É, É aquilo que eu falei sobre como comunicar o amor para a criança, né? Talvez a sua mãe, ela realmente precisava dar mais atenção para o seu irmão, e isso é fato. Ela não não, podia hoje eu deixar. entendo isso, mas quando criança, não, né? Mas talvez o que tenha faltado, cá, foi uma comunicação efetiva. Tipo, olha, eu preciso cuidar do seu irmão. E aí eu vou ter um tempo de qualidade com você, mesmo assim. Vai ser um tempo menor do que o dele, mas eu vou ter esse tempo de qualidade. Essa consciência, né? Isso acontece muito em famílias que têm um irmão com deficiência. Eu tenho duas famílias lá no meu consultório que eu atendo o irmão que não tem deficiência. Eu tenho uma que um é autista e um outro que o menino é paciente de câncer. E aí eu atendo o irmão que não tem deficiência. Porque esse irmão que não tem deficiência acaba, entre aspas, abandonado. Né? Aham. Porque tem que ir para o médico, tem Tem que que fazer dar. fono, nananã, aquele treinado todo, e o menino, o outro fica de lado. E aí o que eu tento ajudar os pais vocês não têm muito tempo para o outro. Ok, não vou brigar com você por isso, Claro. é equidade, né? Esse aqui precisa mais. Você não tem muito tempo, mas o tempo que você tiver, vamos dar muita qualidade para essa criança. Vamos dar aquele tempo inteiro, sabe? Assim, com aquele amor da maternidade, aquele amor incondicional. Porque aí sim, essa criança vai ser vista. Mary Tem acabou de falar, aquele o filho filme. invisível. Tem um filme que é Milagre no Paraíso, eu acho, que é aquele da árvore, que a menina tinha um problema e a mãe, tipo, acabou. A mãe só vivia com a menina, ela tinha mais duas filhas. Você já assistiu esse filme? Esse filme é lindo. E é um filme que é uma história real, inclusive. E aí, no filme, as meninas, as outras duas, questionam com o pai. Nossa, a mamãe só quer saber dela, né? E a gente não existe. E é muito isso. Ela não fazia de maldade. É lógico que ela amava todas as três filhas, mas é a filha de uma Uhum. doença incurável, né? É um filme Sim, lindo, não vale tem a muito pena jeito. assistir. E aí, pessoal, para concluir, eu separei umas coisas aqui. O que que uma criança, por que que a gente tem que ter tanta preocupação com essa questão da autoestima? Uma criança com a autoestima equilibrada, quando ela for maior, ela vai conseguir dizer não para aquela droga que oferecerem para ela. Ela vai conseguir dizer não para eu tenho uma paciente, me lembrei dela agora, que o namorado, ela tem 14 anos, o namorado pediu para ela ir ao banheiro, tirar um nudes e mostrar o nudes para ela, para ele. E essa era a condição para ser namorado. Só se ele fizesse isso. E aí ela conseguiu dizer não. Né? Essa é Então, das assim, minhas. a criança que tem autoestima equilibrada, ela consegue, sabe, ela está alicerçada. Ela está alicerçada nela mesma, ela dá valor a quem ela é. Então, você me oferece droga, eu sei que não é legal, eu digo não. Mesmo que isso signifique você não ser mais meu amigo. Se você não quer ser meu amigo, você que está perdendo. Né? Esse não é um motivo para você deixar de ser meu amigo, porque você usa droga e eu não uso. Né? E aí essa criança consegue limitar no ambiente de trabalho, no futuro, né? Consegue colocar limite no chefe, né? Eu já sofri assédio no trabalho há mais tempo atrás, muito tempo atrás, e como que é importante eu conseguir bloquear isso, assim, né? E isso tudo a gente vai plantar agora, semear agora, para colher agora e no futuro. A disciplina positiva é muito bacana porque ela é eficiente a longo prazo. A gente vai plantar agora, a gente vai colher agora, mas a gente também vai colher daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, para o resto da vida dessa criança. Porque a gente está ensinando para ela habilidades de vida, formas de encarar a vida, empatia, respeito, né? Tudo isso a gente está ensinando para essa criança quando a gente a trata da mesma maneira. Sabe uma coisa que eu ia te falar no início? É que eu faço muito aqui em casa. Uma vez eu escutei aquela Rosana Alves, que é uma neurocientista,
falar disso, e eu faço muito aqui em casa. Você falou do pertencer. Então, eu tô quase praticamente todos os dias, né? Agora na pandemia eu tenho feito isso. Eu pego o álbum de família para mostrar para as crianças como é que eles foram, né, desejados, aí, antes deles nascerem, depois que eles nascerem, como é que foi, sabe? Para eles poderem se sentirem pertencentes. Porque ela falou nessa questão das drogas, ela falou assim que todo adolescente, ele tem um momento da vida dele. Ela é psicóloga também, essa Rosana. Ela falou assim que todo adolescente tem um momento da vida dele que ele se questiona se ele realmente é filho daqueles pais. Mesmo ele sendo muito amado, mesmo tendo isso, ele passa por esse momento. Mesmo ele sendo muito amado, mesmo tendo isso, ele passa por esse momento. E quando ele não tem essa noção de pertencimento, ele questiona isso demais. Ele acha, não é minha mãe, não é meu pai, vou procurar meus pais. Você entende? E é ótimo, essa estratégia do álbum é muito legal. E eles adoram, né, Camila? Quando a gente adoram. Mostra... Só de vez em quando rasgam as fotos. Né? A Alice adora quando eu mostro foto para ela da minha gravidez. Então, quando eu era pequenininha, ela adora entender o passado, o que tem aí. Né? Ver foto da madrinha miudinha, como que a madrinha se parece com ela, como elas se parecem, né? Nossa, olha, essa aqui é a tia Thaís, e como que eu sou parecida com a tia Thaís? E é tão engraçado que às vezes a gente fala uma coisa com ela, ela responde assim, mas eu sou Guedes, é por isso que eu tô fazendo, eu sou Guedes. Adoro. Então, assim, essa sensação de pertencimento é bem forte mesmo, né? Assim, e é muito bacana que isso seja assim, semeado, que a gente caminhe sempre nesse sentido. Não adianta fazer só uma vez, tá, gente? Todos esses pontos que eu falei não é para fazer uma vez só, não. Para fazer todo dia. Repetição todas as atitudes. Educação é repetição, é isso mesmo. Uma pessoa perguntou assim, meu filho tem 8 anos e tem autoestima fragilizada, como faço para ajudá-lo? Então, com tudo que eu falei aqui. Mirar no encorajamento, ter tempo de qualidade, exercer amor incondicional, trabalhar na questão do pertencimento, da presença em tudo, conexão, são todos esses 5 pontos. Toda vez que você se comportar, né, você estiver disponível para estar com seu filho, mirando nesses 5 objetivos, você vai estar ajudando ele a fortalecer a autoestima. E sempre é tempo, gente, não é assim, mas meu filho já tem 12 anos. Não, ele vai viver 90, o que são 12 anos? Né? Então, peraí, eu recebo muito isso, sabe, Camila? Mas minha filha já tem 10 anos, como é que eu vou fazer agora? Eu falei, que é isso? A menina acabou de nascer, tá dia aí. Né? Assim, você pensar que ela vai viver 100 anos, a nossa expectativa de vida altíssima como tá, ela nem nasceu ainda direito, então... Sabe uma outra coisa também que eu falo muito, porque a gente tem esse hábito aqui em casa mesmo, é a hora da refeição. A hora da refeição, eu almoço com os meninos todos os dias, sempre, desde que eles nasceram. Mas a janta, normalmente, somos nós 4. E é nesse momento ali, ter essa conexão, ter esse tempo de qualidade, aproveitar para poder falar essas questões, porque é um momento sem celular, sem mídia, sem nada, né? Tá todo mundo ali comendo. E aí tentar usar da refeição para esse momento de qualidade, porque fica marcado, né, para as crianças, é uma forma deles estarem prestando atenção, ter atenção plena, escutativa, né, que você falou. Então eu gosto muito de falar disso também, né, para a gente aproveitar esses momentos da alimentação, colocar as crianças junto para poder até fazer a comida, alguma coisa assim, que isso já é uma forma. Isso é afeto puro, afeto puro. Né? A tem... alimentação é o que a gente em psicologia fala de reforçador primário. Tudo que você quer agradar uma pessoa, dá de comer. Se você vai conseguir. Eu sou super agradável. Você vê tanto com pessoas e animais. Você vê como que o pessoal treina cachorro, dando petisco. Né? É o reforçador, o primeiro reforçador, natural nosso. Então, é afeto, purinho. Então, a gente incluir as crianças no fazer, no participar, nesse ritual de alimentar junto, é puro afeto, é pura qualidade. Isso, e também para gerar essa autoestima, né? Sim. Aquele Steve, como é que chama o sobrenome dele? Que Siegel. ele acho que é ele, né? Foster. Eu assisti uma palestra dele e ele falou assim que acho que a coisa que mais as mães estão precisando hoje é paciência. Que a gente está precisando de paciência para isso, para esses momentos, assim, sabe? De igual você falou assim, a criança tá te perguntando uma coisa, em vez de você falar, abaixa, olha nos olhos dela, responde, né? Porque o mundo tá muito agitado, muito corrido.
Então, ele falou que o que a gente mais precisa é isso. Se a gente desenvolver a paciência, a gente já consegue desenvolver uma boa autoestima nos nossos filhos. É tentar ficar menos ocupado, né, Camila? A gente anda muito ocupado. E é isso interfere na nossa paciência. Porque a gente vai encontrar nossos filhos já pensando em tudo que você ainda tem que fazer. Você está brincando com seu filho pensando que você tem que bater máquina de roupa, que você tem que fazer aquele relatório do seu trabalho, que você tem que isso, que você tem que aquilo. E isso tira o seu foco, né? Então, se a gente se desocupar, criar espaços mesmo de autorregulação, de um tempo para a gente mesmo, de autocuidado, isso aí vai valer muito a pena também para os meninos. Você já leu aquele livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta? Não. Lê, é isso. Esse livro fala muito isso, né? Porque é aquela passagem que Marta fala com Jesus: Jesus, tu não te importa que eu estou fazendo tudo para o almoço e Maria tá aí? Jesus fala: Maria escolheu a melhor parte. É isso, né? É você ter dentro da sua rotina esse momento de contemplar, de estar ali com seus filhos, com a sua família. Que lindo, Camila! Esse livro é lindo, você nunca ouviu? Não, já até anotei aqui. Eu já li ele 3 vezes. Já até anotei aqui. Esse livro é muito lindo. E ele fala muito isso, que a gente tem muito... A mulher, nossa geração principalmente, nós somos criadas para poder fazer tudo, né? Ficar ticando, né? Fiz. E quando você entende, inclusive, que é o feminino, né? A energia feminina é isso. É a gente ser mais acolhedora, é a gente ficar mais tempo com a família e menos fazendo. Porque o homem, a energia masculina, né? Não é o homem. A energia masculina é o fazer. O tempo todo fazer, ser líder e tal. E a feminina não. Essa mais de acolher, de ter essa sensibilidade. Amor, não fecha não, senão vai atrapalhar a mamãe. Tá bom? O livro chama... eu tenho ele aqui, ó. Esse livro só que eu acho que sai... Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Fala o nome do autor dele pra gente. É Joana Weaver. Eu vou comprar agora no Mercado Livre. Olha, ele é lindo, você vai gostar. Então é isso que eu queria falar. Eu também falei até, que bom. Falamos até. Alguém tem mais alguma dúvida? Aqui ninguém mandou perguntinha. Eu acho muito bacana esse assunto para a gente poder realmente... Peraí, filho, tem uma mãe que colocou assim, que tá desanimada, não desanima, não, minha filha. Nós estamos tudo juntos, no mesmo barco. Vambora, dá a mão aí. Vamos dar a mão, porque a gente não pode desanimar, não. A gente tem que ajudar, né? Inclusive, umas às outras, a conseguir a ter essa consciência e fazer diferente mesmo. Exatamente, isso mesmo. Foi ótimo, tá? Obrigada. Foi ótimo. Eu que agradeço. Eu que agradeço, obrigada mesmo. E depois, se você puder, só me mandar os 5 itens, só para eu poder colocar depois. Manda agora, vou mandar agora. Então tá. Tá bom? Obrigada. Beijo no Marcos. Beijo, gente. Valeu. Beijo, fica com Deus. Beijo pra turma aí também. Tchau, tchau.